Agora nós vamos começar a aplicar aquela ideia da busca binária de dividir em dois. O merge sort é o primeiro exemplo. Dividir para conquistar. A ideia é a seguinte: eu divido o vetor em dois pela metade, pela metade, até chegar em tamanho 0,1. Então eu divido duas metades, depois em 4, depois em 8, depois em 16, até que o vetor tenha tamanho 0,1. Por definição, ele já está ordenado. Vetor de tamanho 0 ou tamanho 1. Aí eu vou juntando esses pedacinhos, cada pedacinho de tamanho 0 ou 1, vai virar um pedaço de tamanho 2, depois vai virar um pedaço de tamanho 4, um pedaço de tamanho 8, até voltar ao vetor original. A gente vai ver isso passo a passo. O coração é esse juntar. Como é que eu junto dois vetores ordenados? Se você tiver dois vetores ordenados, que isso que a gente está conseguindo montar passo a passo, é como se eu tivesse duas fileiras de crianças em ordem crescente. Duas fileiras de crianças em ordem crescente. Vendo a menor do início de cada fila, eu consigo comparar e mover a menor por uma fila atrás. Aí eu repito o processo até acabarem as duas filas. Vamos fazer isso passo a passo. Eu divido esse vetor em 2. Divido esse vetor aqui em 2. Finalmente, eu divido isso aqui em dois pedaços, dois pedaços, dois pedaços, dois pedaços. Aí, eu consigo comparar esses dois vetores de tamanho 1 e gerar um vetor de tamanho 2. Um vetor de tamanho 2 ordenado. Esses dois vetorzinhos de tamanho 1 geram um vetor de tamanho 2 ordenado. Um vetor de tamanho 2 ordenado. Um vetor de tamanho 2 ordenado. Esses dois vetores de tamanho 2, eu vou pegando o menor entre o 0 e o 2, que é o 0, certo? Aí vai sobrar entre 1 e o 2, é o 1. E aí o 2 e o 6, como ficaram para trás, eles são os maiores. 2 e 6. Esses dois vetores, 3 e 4, 5 e 7, vou comparar o 3 com o 5. O 3 é o menor. Aí vou comparar o 4 e o 5. O 4 é o menor. Aí o 5 e o 7 que sobraram vão para trás. Tenho dois vetores de tamanho 4 ordenados. E aí eu vou comparar o 0 com o 3. O 0 com o 3, o menor é o 0. Vou comparar o 1 com o 3. O 1 é o menor. Vou comparar o 2 com o 3. O 2 é o menor. Vou comparar o 6 com o 3. O 3 é o menor. Vou comparar o 6 com o 4. O 4 é o menor. Comparar o 6 com o 5. 5 é o menor. Vou comparar o 6 com o 7, que sobrou. 6 é o menor. 7. Acabou. Está aqui o vetor merge sort. Vamos fazer a análise desse cara aqui. Como eu divido em 2, eu vou gastar log de n na base 2 até chegar no tamanho 1. Cada juntada eu gasto n. Então, no pior caso, e no caso médio também, né? Pior caso, caso médio, é log de n na base 2 vezes n passos. É muito mais rápido do que o inserção e o seleção. Vamos ver o código. Aqui tem o merge sort. Eu tenho uma recursão. Se o tamanho do vetor é menor ou igual a 1, eu paro, se não divido em 2. E eu chamo o recursivo merge sort para o lado esquerdo e para o lado direito e faço a junção do merge no final. Vocês estão vendo aqui, esse é o processo de juntar. Eu vou percorrendo aqui os dois vetores do lado esquerdo e do lado direito. Vou perguntar qual o menor que está na frente das duas fileiras de crianças e vou passar para o vetor auxiliar, ok? E aqui vocês estão vendo aqui um exemplo concreto. Algumas considerações muito importantes.
Esse cara aqui utiliza um vetor auxiliar. Então, quando vocês estiverem no último passo, eu vou ter duas fileiras de crianças com tamanho de metade do vetor original e isso aqui vai gerar um vetor adicional a mais no final. Então, vocês precisam tomar cuidado porque, apesar do número de passos ser rápido, vocês percebem que ele utiliza um pouco mais de memória para fazer a junção. Cuidado para juntar, gasto mais espaço do que os outros algoritmos. Então, sempre que vocês forem analisar, vocês têm que ver também o espaço ocupado. Outra coisa muito interessante do Merge Sort. Vocês estão vendo aqui que as duas metades são independentes. O lado esquerdo é independente do lado direito. Ou seja, eu posso fazer o processamento em paralelo, concorrente. Como as duas metades são independentes, posso fazer em paralelo. Vocês percebem que nem sempre eu consigo fazer as coisas em paralelo. Se não fossem independentes, eu não poderia fazer. Eu vou citar dois exemplos. Se você tiver uma vala que você precisa cavar de 6 metros por 1 metro de largura, uma pessoa vai demorar X tempos. Se você colocar 6 pessoas, como eu consigo colocar uma do lado da outra, eu consigo fazer muito mais rápido, porque uma pessoa consegue cavar do lado da outra sem atrapalhar. Agora, se você tiver um poço de 6 metros de profundidade por 1 metro de diâmetro, não adianta você colocar 6 pessoas, porque uma atrapalha a outra. Então, vocês estão vendo aqui, no nosso caso, como as duas metades são independentes, eu posso fazer em paralelo. Então, tudo isso é análise do nosso algoritmo. Número de passos, no pior caso, no caso médio, o espaço que ele ocupa, outras formas de processamento, tudo isso é análise. Uma coisa muito interessante, o Merge Sort interativo é bem barroco. Eu não vou explicar isso aqui, mas a ideia do Merge Sort interativo, resumindo, grosso modo, é como se fosse uma roda dentada. E essa roda começa com dentes de tamanho 1. E aí eu vou rodando no vetor e eu vou grudando cada parzinho de dente e vai gerar um dentão de tamanho 2 ordenado. Na próxima rodada eu vou rodar, só que com dentes de tamanho 2. E ele pega e junta 2 dentes de tamanho 2. Na próxima rodada eu dobro para o tamanho 4. Então vocês perceberam que ficou barroco. E uma das lições é: existe uma forma perfeita do algoritmo. Tem um matemático chamado Paul Erdős, ele chegou a vir para o Brasil em 96, se não me engano, lá no IME-USP, onde eu estudei. Ele diz uma frase seguinte: você não precisa acreditar em Deus, mas você deve acreditar no livro de Deus. Ele acreditava que Deus tinha um livro com as demonstrações mais perfeitas de todos os teoremas e os algoritmos mais perfeitos. E qualquer computólogo ou matemático, antes de nascer, Deus abria uma página e a pessoa dava uma espiadinha e a vocação da pessoa era reconstituir aquela página que a pessoa viu. Então aqui vocês estão vendo que o Merge Sort ele tem uma estrutura recursiva, uma instância dentro da outra. Então, a vocação do dado do Merge Sort faz com que a implementação recursiva seja muito melhor do que a implementação interativa, porque a vocação do dado puxa a vocação do algoritmo. Bonito isso aí, hein?